pessoal, eu sou a professora Gabriela e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência aí nos nossos vídeos sobre banco de dados, mais especificamente sobre o MongoDB, tá ok? O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como que eu faço para inserir um ou vários documentos no meu banco de dados não relacional, utilizando aí o MongoDB. Vamos lá? Bom, pessoal, em vídeos anteriores, né, vou deixar até o card aqui em cima, eu já ensinei a vocês como instalar o MongoDB e também como utilizar o MongoDB, tanto via Mongo Shell, como utilizando a interface, né, do MongoDB Compass, tá? Na aula de hoje, eu vou optar por utilizar o MongoDB Compass, mas vocês vão perceber que mesmo o MongoDB Compass, ele traz a possibilidade de você usar linhas de comandos, né? Então, todos os comandos que eu vou colocar aqui na aula de hoje, eles funcionam também lá no MongoDB Shell, tá ok? Então, vocês podem optar aí por qual ferramenta vocês vão estar utilizando para executar todos os comandos que eu vou estar passando para vocês hoje, tá ok? Então, vou abrir aqui o meu MongoDB Compass, tá? Vou conectar na minha base local mesmo, tá? No caso aqui eu optei por não estar conectando ao serviço em nuvem do MongoDB, que no caso é o MongoDB Atlas. Vou fazer tudo inicialmente localmente aqui na minha própria máquina, tá? Como eu mencionei para vocês, o próprio MongoDB Compass, cá embaixo, ó, cá no finalzinho, na barrinha inferior, ele traz a possibilidade aqui da gente digitar os nossos comandos para o MongoDB, tá? Aqui são os mesmos comandos que eu digito lá no MongoDB Shell, tá ok? Só estou mudando a interface, como eu mencionei. Deixa eu só aumentar um pouco aqui a tela para facilitar aí a visão e a visualização de vocês do que eu estou querendo mostrar, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiro passo, né, para eu conseguir incluir os meus documentos no MongoDB, né, é eu entender, né, como que funciona o MongoDB. Já falei isso um pouquinho em videoaulas anteriores, mas só para recordar. O MongoDB ele é um banco de dados não relacional orientado a documentos, tá ok? Então, toda a estrutura do meu banco de dados, ela funciona a partir de documentos, tá? Então, de forma ampla, né, eu tenho o meu banco. Esse meu banco me permite criar coleções ou collections, tá? E cada collection vai ter aí um conjunto de documentos, tá ok? Então, eu posso agrupar os meus documentos através do conceito que é chamado aí de coleção ou de collections, tá ok? E aí, cada documento, né, vai ter aí as suas características. Como eu estou trabalhando com o MongoDB especificamente, eu não tenho uma estrutura rígida, então eu não preciso dizer que todo documento vai ser exatamente com esse formato, com essa estrutura. Essa estrutura ela pode variar aí entre as collections ou até mesmo dentro da própria collection, tá? Isso vai depender de como eu modelei, de como eu projetei o banco de dados que eu quero trabalhar, tá ok? Esses documentos no meu MongoDB, eles são armazenados num formato chamado BSON, que nada mais é do que o nosso já conhecido JSON, tá? Só que armazenados aí de forma binária, tá? Vocês não precisam preocupar em como o MongoDB faz para transformar um JSON em um BSON, tá? Isso é só a manipulação interna para melhorar aí o desempenho do banco de dados, podemos dizer dessa forma, tá? O que seria um exemplo de documento JSON? Vou trazer aqui para vocês, só um minuto que eu vou abrir a tela. Aqui eu tenho um exemplo de documento no formato JSON, tá? Onde eu tenho aí a descrição de um determinado dispositivo, tá? Na aula anterior, eu ensinei a vocês a usar o MongoDB
Compass para inserir esse documento todo de forma manual na própria interface. Hoje eu vou mostrar para vocês como inserir esse documento via código, via linha de comando, né? E como eu faço para inserir também vários documentos de forma mais rápida a partir de um JSON, tá ok? Então, o meu documento JSON, né, ele é composto aí por uma estrutura de chaves e valores. Quando eu começo um documento, eu abro uma chave, quando eu termino o documento, eu fecho essa chave, tá ok? Um JSON, ele pode ter mais de um documento, tá? Então, no caso aqui, desse meu JSON de dispositivos, eu tenho 2 documentos dentro dele. Então, como que eu sei que eu tenho 2? Toda vez que eu abro a chave, né, e fecho ela, significa que eu tenho um documento distinto. Aqui eu abro de novo a chave e fecho ela. Essa coleção de documentos eu especifico aí dentro dos meus colchetes, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de documento que eu estou trabalhando aí com o conceito de dispositivos, que nada mais são dispositivos de uma casa inteligente, né? Tenho a lâmpada inteligente e o ar-condicionado. Aqui eu tenho um outro exemplo de JSON com vários documentos, mais especificamente 15 documentos, né? Eu sei que um documento terminou e que o outro começou a partir das chaves, como eu mencionei, né? E aqui a minha coleção de documentos, ela está especificada pelo colchete, que vem até aqui embaixo. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar aí com o ponto principal da aula de hoje, que é como inserir documentos aqui no meu banco, tá? Antes de inserir os documentos de fato, a gente precisa definir qual que é o banco de dados que eu vou estar inserindo esses documentos e mais especificamente em qual collection que esses documentos vão entrar, tá? Eu vou partir do princípio aqui que a gente não tem nenhum banco criado, então eu vou, num primeiro momento, criar o banco, logo depois criar a collection, para num terceiro ponto fazer a inserção desses documentos, tá? Só antes de criar o banco, vamos verificar aqui quais são os bancos que eu já tenho localmente na minha máquina, tá? O comando para mostrar os bancos que eu já tenho é o show DBS. Uma das vantagens de usar os comandos do Mongo aqui dentro do próprio MongoDB Compass, nessa interface do shell que o MongoDB Compass traz, é esse recurso aqui de autocomplete, que costuma ajudar bastante, tá, pessoal? Então, o primeiro comando, que foi showDBS, ele traz para mim aí quais são os bancos existentes aqui, tá? No meu caso, ele tem esses 3 bancos aqui, que são admin, casa inteligente e config. Vamos criar aqui agora, então, o banco no qual a gente vai estar aí criando a collection e inserindo os nossos documentos, tá? Vou dar o nome do meu banco de dados casa inteligente, tá ok? Então, para criar um banco de dados, o comando é use. Então, vamos lá, use dados underline casa underline inteligente, dou um enter, tá? Automaticamente ele já muda para o banco que eu acabei de criar, tá? Só lembrando, né, que criar de fato este banco, isso só vai ocorrer depois que eu criar uma collection e posteriormente inserir dados nela, ok? Então já estou lá no meu banco dados casa inteligente, vou criar uma collection. A primeira collection que a gente vai criar é a collection chamada dispositivos, tá? Para criar uma collection, o comando é db.create collection, aqui o recurso de autocomplete nos ajudando. Entre aspas simples, eu coloco o nome da collection. Então, dispositivos. Beleza, deu ok, significa que a minha collection, ela foi criada, ok? Como que eu sei que a collection foi criada? A gente tem o comando show collections, que me mostra aí todas as collections da minha base de dados. Ok, então, minha collection dispositivos já foi criada. O meu objetivo agora é inserir nessa collection todos os dados que eu tenho aqui no meu arquivo
dispositivos.json. Só um adendo, pessoal, vou deixar esses dois arquivos para vocês disponíveis lá no meu GitHub, e o link para acesso a esses arquivos no GitHub vai estar aqui na descrição do vídeo, tá joia? Então, o principal comando da aula de hoje é o comando insert, tá? O comando insert eu posso usar ele de duas formas, para inserir um único documento na collection ou para inserir vários documentos na collection. Vamos usar primeiro, para vocês verem, né, o comando para inserir um único documento na minha collection, tá? Então, para inserir um único documento na minha collection, o comando é db.nome da collection, perdão, ponto insert one, abro e fecho os meus parênteses, e aqui eu vou inserir todos os dados desse documento, tá? Os dados de um documento, ele vem aí entre chaves. Então, aqui, ó, no arquivo dispositivos.json, vocês vão dar um Ctrl C em todos os dados desse documento, né? Começando da chave e indo até o final da chave. Deixa eu aumentar aqui, tá? Que eu estou inserindo um único documento, tá, pessoal? Para a cópia aqui antes da vírgula, e vou dar um Ctrl V lá no MongoDB Compass. Logo depois, movo o cursor para depois do parênteses e dou um Enter. Se vier a mensagem, né, que foi inserido um novo documento, significa que está ok. Meu documento foi inserido direitinho. Como que eu verifico, né, se esse documento de fato foi inserido? O método que eu tenho para verificar os documentos da minha collection é o método find, tá? Então, ó, se eu digitar aqui db.nome da collection, que é dispositivos.find, eu posso pôr parâmetros específicos para ele, tá? Ou posso não colocar nada, que aí ele vai trazer todos os documentos existentes, tá? Find sem parâmetros, para quem já trabalha aí com SQL, é como se fosse um select asterisco, tá? Ele traz todos os dados da minha collection. E por fim aqui eu vou pôr o pretty, que é uma função que vai trazer esses dados aí bonitinhos, organizadinhos, tá? Então, após executar aqui, né, o find dentro da minha collection dispositivos, ele traz aqui exatamente os dados que eu acabei de inserir do meu dispositivo, que no caso foi a lâmpada. Ok, pessoal? Então, essa é a forma para eu estar inserindo um documento por vez, utilizando o método insert_one. Ok, então, inseri a lâmpada. Ah, Gabriela, e como que eu faço agora para inserir o outro dispositivo, que é o ar-condicionado, né? Da mesma forma, db. Nome da collection, que é dispositivos, ponto insert one. Abro e fecho parênteses, vou copiar e vou colar aqui agora os dados do outro dispositivo que eu tenho, que é o ar condicionado. Dou Ctrl V aqui, venho para o final do documento e dou um Enter, olha lá. Inseriu o meu segundo documento, tá ok? Então, se eu quiser inserir um documento por vez, vou estar usando aí o método insert_one. Ah, Gabriela, quero inserir o meu JSON inteiro, meu documento inteiro, não quero ter que ficar colocando um por um. Para isso, a gente tem um outro método, que é o insert_many, que ajuda bastante. Então, vamos lá, vamos ver como ele funciona? Perdão. Bom, para o insert_many, a gente vai criar uma outra collection. Esse banco de dados eu projetei para ele funcionar da seguinte forma. Eu vou ter uma collection de dispositivos e outra collection que guarda aí os dados de acionamento desses dispositivos. Ou seja, eu quero saber quando a lâmpada foi ligada ou desligada, quando o ar foi ligado ou desligado, quando eu aumentei ou abaixei a temperatura do ar-condicionado. Então, eu vou estar trabalhando com essas duas collections. Uma que me detalha o dispositivo em si, né, como vocês viram, cor, capacidade, fabricante, etc. E outra collection que me traz aí os dados de acionamento.
qual foi a ação que foi realizada sobre aquele equipamento, em qual data, né, qual tempo, e qual dispositivo que foi acionado. Basicamente, aí, essas são as informações que eu tenho nessa minha collection de acionamento, tá? Então, essa collection de acionamentos, eu vou chamar ela de histórico de uso. Aqui só para vocês terem uma visão ampliada aí, né, de como que eu estruturei os documentos dessa collection de histórico de uso. Eu falei que cada documento vai ter aí um identificador. Eu relacionei, né, esse documento com o dispositivo que ele está associado, tá? Então, vamos supor que aqui eu quero dizer que a lâmpada 1 foi acionada ou foi ligada em uma determinada data e hora. Então, a ação foi de ligar, né? Essa lâmpada ela foi ligada no dia 15/5/2023, às 16 horas da tarde. Então, ok? Como que eu sei qual lâmpada foi ligada? Por esse campo aqui de ID do dispositivo, que é o 1. Ou seja, eu estou aqui usando, né, um recurso aí de banco relacional num banco não relacional para eu fazer aí essa ligação entre o detalhamento do dispositivo e a ação que foi realizada sobre ele, tá? Só mais um detalhe sobre esse documento, pessoal, é que o MongoDB, ele consegue aí trabalhar com questão de datas no formato que a gente chama aí de isodate, tá? Que ele traz aqui a data e a hora, além da zona do fuso horário, tá ok? Então, basicamente aqui eu tenho o ano, o mês e o dia, seguido da hora, minuto, segundo, e aqui a questão do fuso horário, tá ok? Não vou entrar em detalhes sobre essa questão, mas basta vocês saberem que o formato isodate do MongoDB, ele funciona dessa forma: data, seguido de hora, depois fuso horário. E no próximo vídeo a gente pode entrar a fundo aí nesse formato e detalhar um pouquinho mais ele, tá ok? Então, esse JSON aqui especificamente, né? Esse JSON que traz aí o histórico de uso dos meus equipamentos da minha casa inteligente, ele vai trazer aí um total de 15 documentos, tá? E eu quero jogar ele no meu banco direto, em um único comando, tá? Então, eu vou copiar ele aqui de cima e baixo e deixar ele na minha área de transferência, tá? Inclusive aí o colchete inicial e final, tá? Então, eu vou copiar esse documento inteirinho aqui, vou deixar ele aqui na minha área de transferência. Vou voltar aqui para o MongoDB Compass, tá? Só para lembrar, aqui eu já tinha o meu banco dados casa inteligente com uma única collection, né? Vamos ver qual collection que eu tinha mesmo? Show Collection me mostra todas as collections de uma base. Então, eu tinha a collection de dispositivos. Agora, vou criar uma nova collection chamada histórico de uso. Como que eu faço? Para criar uma collection, db.create collection, nome da collection entre aspas simples. No caso aqui, eu vou chamar essa collection de histórico underline uso. Beleza, dou um enter. Se der o ok aqui, significa que a collection foi criada. Vamos verificar se ela foi criada mesmo com o show collections. Dentro do show collections, agora eu tenho a collection dispositivos e a collection histórico uso. Então, vamos lá agora para o comando, né, que vai inserir minha lista de documentos dentro da minha collection históricos de uso. Para inserir vários documentos numa única collection, o comando que eu uso é o insert many. Então, vamos lá. db.nome da collection, na qual eu vou estar inserindo todos os meus documentos, .insert many. Abre e fecha parênteses. Aqui, dentro desse parênteses, que eu vou fazer o meu Ctrl V, que está aí, né, na minha área de transferência da minha máquina. O código que eu copiei lá do TXT agora há pouco. Então, aqui, basta eu dar um Ctrl V, rolo o mouse lá para o final, ponho o cursor depois do parênteses e dou um Enter. E aí, ele vai mostrar a mensagem aí, né, dos
15 documentos que foram inseridos. Ah, Gabriela, e como que eu faço para verificar se realmente os 15 documentos foram inseridos? Uma das formas de fazer isso, né, é utilizando o método find, como eu mostrei anteriormente. Então, como que eu faço? Para visualizar todos os documentos, db.nome da collection. Qual que é o nome da collection que a gente criou mesmo? Histórico uso, ponto find. O find sem nenhum parâmetro, ele vai me trazer todos os documentos. Ponto print para me trazer isso de forma bonitinha e organizada. E aqui eu tenho, né, todos os documentos que foram inseridos aí na minha collection de histórico de uso. Tá ok, pessoal? Bom, uma outra forma de visualizar que isso tudo foi criado e que está tudo devidamente populado, né, lá no meu banco, é usando a própria interface gráfica do MongoDB Compass. Então eu vou sair aqui, vou fechar essa parte e vou abrir de novo o MongoDB Compass só para vocês visualizarem, tá? Eu vou conectar aqui na minha máquina local mesmo, né? Pra vocês perceberem. Aqui do lado esquerdo eu tenho dados casa inteligente, que foi exatamente a collection que eu acabei, que foi exatamente o banco de dados que eu acabei de criar. Dentro desse banco dados casa inteligente eu tenho duas collections, a collection dispositivos e a collection histórico de uso, né? A collection de dispositivos com 2 documentos, a collection de histórico de uso com os meus 15 documentos, né? Entrando aí em cada uma das collections, eu consigo aí visualizar cada um dos meus documentos de forma detalhada, bem como manipular esses documentos aqui pela interface gráfica do MongoDB Compass. Tá joia, pessoal? Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Espero que vocês tenham compreendido aí como que eu faço para usar os comandos insert one e insert many no MongoDB. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, deixa para mim aqui nos comentários desse vídeo. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!